Meus amados, é uma satisfação diante de Deus estar junto com vocês nesta noite, nesse dia 21 de janeiro de 2026, data essa que está sendo registrada no céu, e isto nada mais é do que um projeto de Deus. Nós não imaginávamos que neste mês de janeiro, ou em outro mês qualquer, ou outro ano qualquer, nós estaríamos aqui. Mas nós entendemos que Deus é quem dirige os nossos passos. Não é verdade? Para mim é uma honra estar com os irmãos. Como falou a missionária Francinete, tivemos a graça de Deus de ter a visita do presbítero Gracias, a missionária Irmã Dalva e a missionária Francinete, lá no campo missionário, ali em Brejo da Onça, município de São Miguel do Tapuio, aqui no Piauí. O missionário Gracias, nós já trabalhamos juntos na obra de Deus, e eu havia falado lá na igreja que dos obreiros que trabalhou comigo, o único que prestou foi ele. E Deus selou a nossa amizade. Foi meu auxiliar, serviu a Deus muito bem comigo quando eu servia como missionário aqui em Geminiano, a minha cidade Geminiano, no povoado das Mulheres. Choramos muitas vezes juntos, nos alegramos muitas vezes juntos, e nós já estávamos com mais ou menos uns 12 anos que a gente não se via, com exceção de uma ocasião que a gente se viu numa conversão. Mas para estar junto assim, passar o dia, já está com mais de 12 anos. E agora eu tive o privilégio de conhecer também a sua esposa, a irmã Francinete, a missionária, conhecer sua irmã, conhecer aqui o diácono, conhecer todos vocês, a sua filha, viu? E eu quero dizer para vocês, eu vou me afastar deles por um bom tempo. Eles não fazem bem para mim, porque eu tenho um problema com diabetes. O médico diz que eu não posso estar perto de coisa doce. E não tem pessoa mais doce do que eles. É uma doçura de obreiro, é uma doçura de missionário, é uma doçura de pessoa ali, a irmã Dalva. Então por isso que eu vou me afastar dele, por causa da doçura. Quem tem problema com diabetes não pode estar perto de doce, né? A igreja toda é doce. Não, e é isso que eu ia falar agora. E agora está perto de vocês, eu estou no meio do mel. Então é uma satisfação, amado, estar com vocês. Eu me sinto honrado, viu, missionária Francinete, viu? Missionário Gracias é um irmão, é um amigo. Amém? E eu agradeço pelo convite de poder compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus. Hoje, minha tela aqui, o culto é de libertação. Mas antes que eu fale de libertação, eu quero dizer que cada um de vocês já estão libertos. A prova disso é que vocês estão aqui na presença do Senhor. A prova da libertação de vocês é que um dia vocês levantaram a mão e disseram: eu quero aceitar Jesus. Somente quem é liberto faz a vontade de Deus, que é aceitar Jesus. Mas, queridos, eu quero convidá-los para nós abrirmos a palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 7 e o versículo 8.
1 Crônicas 17, versículo 7 e versículo 8. Amém? Nos diz assim a palavra de Deus: agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral de trás das ovelhas, e estive contigo por toda parte, por onde foste, e de diante de ti destruí todos os teus inimigos, e eu te dei um nome, como o nome dos grandes que há na terra. Amém? Amém. Podemos ir. Meus amados, quando nós ouvimos falar de culto de libertação, a gente associa o culto de libertação com expulsação demoníaca. A gente consegue associar com expulsação demoníaca. Então alguém imagina que no culto de libertação haverá alguém que poderá talvez ficar manifestado, ser possuído por um espírito maligno. Então a obreira, o obreiro vai lá orar e expulsar esse demônio. Outros associam, quando falamos de culto de libertação, com doenças incuráveis, doenças que não tem mais jeito, ou alguém que é vítima, é alvo de um trabalho de espiritismo, voodoo, magia negra ou trabalho de arquibancada. E a gente então associa o culto de libertação com a entrada do mundo físico no mundo espiritual. E a gente imagina que alguém que já andou nos terreiros ou coisa parecida também poderá se manifestar. É assim que muitos associam o culto de libertação. Mas com exceção disso, que de fato pode acontecer em um culto, há muitas outras coisas que Deus quer nos libertar e que às vezes nós não damos conta de que estamos presos, aprisionados, e Deus deseja nos libertar. O culto de libertação tem vários fatores e várias maneiras que o poder de Deus pode agir. Às vezes, o poder de Deus pode libertar alguém de um sentimento que está ou pode lhe levar até a morte, a uma tristeza ou até uma depressão. Às vezes há sentimentos dentro da pessoa que precisam ser arrancados de dentro para fora. Às vezes são dúvidas que nos escravizam. Às vezes são medos, pavores que nos escravizam. E Deus deseja e quer nos libertar. Nós sabemos que Deus está no meio dos louvores.
também sabemos que Ele se manifesta de forma poderosa mediante a sua palavra, através da fé que é gerado e produzido no coração do crente. Por isso o apóstolo Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E muitas das vezes, mesmo nós sendo crentes, mesmo sendo obreiros, obreira, um crente consagrado, uma crente consagrada, talvez até um ofertante, um dizimista fiel, mas há coisas que às vezes aprisionam o crente. E ele vai passando tempos e mais tempo da igreja e não consegue se libertar. Mas hoje, nesta noite, seja qualquer que for a prisão espiritual, Deus vai nos libertar pelo poder da sua gloriosa palavra. Pois na proporção que nós estamos ministrando o Espírito Santo, na proporção que você vai ouvindo a palavra de Deus e você vai crendo, o Espírito Santo vai injetando a fé no teu coração. E diz Jesus: tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Nós encontramos um texto em que aparentemente Deus tira, aparentemente a gente pensa que Deus está tirando um bom desejo do coração de Davi. Davi, vocês conhecem toda a história dele. Não preciso nem me prolongar das suas guerras e vitórias. Mas chegou um dia que Davi, olhando para a casa do rei, ele disse: está errado, eu moro numa casa muito boa, eu não merecia um palácio desse, mas hoje eu moro numa casa muito boa, uma casa bem feita, bem trabalhada. O engenheiro trabalhou na estrutura da casa do rei. Aleluia. Aleluia, Deus. Mas eu estou vendo que o meu Deus Aleluia. é adorado em uma tenda. Meu Deus. E eu quero mudar esse quadro. Aleluia. Eu não aceito que o meu Deus venha morar numa tenda enquanto que eu moro num palácio. Aleluia. Davi estava dizendo: até agora eu estava conformado, mas daqui para frente eu vou agora construir a casa do rei. Glória a Deus. Já construí, agora eu vou construir a casa de Deus. Aleluia. E Davi chama o profeta Natã e diz: Natã, senti dentro de mim o desejo de construir a casa de Deus. Natã disse: ô Davi, rapaz, que pensamento brilhante. Aleluia. Construa, Davi, Deus é contigo. E Davi pegou aquela empolgação e disse: eu vou fazer a casa de Deus. Mas quando é pela madrugada, Deus visita o profeta Natã e diz assim: Naná, daná a intimidade de Deus com Natã. Naná, vem cá, eu te mandei tu dizer para meu servo Davi que ele iria construir a minha casa. Eu mandei você dizer, não se eu, você vai lá corrigir. Uma coisa mais chata que tem é a gente corrigir aquilo que a gente diz que Deus estava falando quando Deus não mandou nós falar coisa alguma.
E o pior é que se ele não mandou, ele manda você corrigir. E se você não corrigir, ele vai corrigir você. Mas tem que ser corrigido. Aleluia. Por onde eu passo pregando, eu tenho muito cuidado, presbítero Garcias, de fazer o que muitos pregadores fazem. Porque às vezes o pregador, para garantir o seu retorno, a igreja que o convidou, que lhe deu a oportunidade, a maioria dos pregadores tem a mania de trazer uma palavra profética para o pastor da igreja, ou para o missionário, ou para a missionária, e diz: Deus está dizendo, Deus me mandou te dizer, enquanto que Deus não disse coisa alguma. Eu costumo dizer, meus amados irmãos, que aqui está a profecia que é incapaz de falhar. Não tem como falhar. É a palavra de Deus. Deus se manifesta no meio dos louvores e opera pela exposição da sua palavra. Ele diz: eu velo pela minha palavra, para que ela se cumpra. Glória a Deus. Mas se Deus não prometeu, o profeta não tem o direito de prometer nada em nome de Deus, se Deus não mandou. Agora, amado, se Deus mandou e você não disse, se Deus bradou e você não atendeu, tenha certeza, Ele vai fazer assim, ó: vem cá, o que foi que eu mandei tu dizer e tu não disse? Não, eu disse que eu estava com medo. Pois tu vai ficar deitado nessa cama por um bom tempo, até criar coragem. Não adianta a gente fugir do nosso chamado. Tem crente aqui que tem tentado fugir do seu chamado. Mas se Deus te chamou, meu irmão, se Deus te chamou, meu irmão, se Deus ministrou no teu coração a palavra, se Deus ministrou na tua vida o aconselhamento, então faz aquilo que Deus te mandou, para que Ele seja glorificado e Ele vai ser honrado na tua vida, em nome de Jesus. Mas o profeta Natan teve que ir lá onde está Davi e disse: Dadá, rapaz, Dadá é intimidade Natan com Davi. Quando chamava Davi, chamava Dadá, parafraseando ele, para quebrar o gelo. Dadá, rapaz, eu vim corrigir teu negócio. Eu te falei uma coisa ontem, mas hoje pela madrugada Deus falou outra coisa comigo, para mim falar para ti. Davi respirou. Pois fala, Natan, porque eu quero que você saiba de uma coisa: ainda é pelas madrugadas que Deus fala com homens e mulheres de oração. Ainda é pela madrugada. Os que pela madrugada me busca, cedo me encontrará. Glória a Deus. Ainda eu achei muito importante hoje o presbítero Garcias conversando comigo. Ele disse assim: pastor, todo dia, a partir das 2:30 para as 3 horas da madrugada, eu me levanto, o Espírito Santo me levanta para orar. Glória a Deus. Deus ainda fala pelas madrugadas. E Deus vai falar contigo em nome de Jesus. Agora o profeta chega e diz para Davi: Davi, meu filho, assim diz o Senhor: Glória. eu te tirei lá de trás dos morros, quando tu cuidava de ovelha. Eu te tirei de lá. Aleluia. Chega momento na vida de Davi que Deus quer relembrá-lo da onde ele veio, quem ele foi e quem agora ele é. Aleluia. Meus irmãos, se tem uma coisa que você não pode se esquecer, é da onde você veio, da onde Deus te tirou. Lembra quem era você. Lembra da época que você até odiava crente. Lembra da época que a tua mulher, servindo a Deus,
você não queria saber de Cristo, nem do Evangelho, talvez possa haver entre nós alguém que ainda viva desta forma, sem Jesus. Quando eu olho para mim, que alcancei a misericórdia de ser um ministro do Evangelho, chamado por Deus, e é uma coisa que eu tenho certeza é do meu chamado. Nem o diabo, nem os demônios, nem os homens